Fala galera da Central do Enem, aqui é o professor Jorge. Estamos dando início a uma nova frente. Apesar de estarmos ainda na eletricidade, a gente começa hoje a abordar os tópicos de eletrodinâmica. Tudo bem? Então olha só, na nossa disciplina física, a gente vai iniciar eletrodinâmica 1. Isso foi uma divisão que eu fiz, tá, doutores, para melhor compreensão dos senhores. E aí a gente subdividiu essa eletrodinâmica 1 em módulos, tá bom? Então, o módulo 1 de hoje a gente vai abordar aqui a corrente elétrica e a gente nem vai conseguir exaurir numa aula só, tá bom? Então, esse módulo 1 a gente vai ainda subdividir em partes. Então, hoje a gente fala sobre corrente elétrica e neste módulo 1 a gente já começa com a definição, tá bom? Então, a definição de corrente elétrica. Este I aqui significa para a gente, guarda aí, doutor, corrente elétrica. I é a corrente elétrica, tá bom? Aqui o nosso Q é a carga, tá, senhores? Isso a gente já falou, né? É um símbolo padrão lá da eletrostática também, de carga, então é a quantidade de carga. E aqui, doutores, o ΔT já é conhecido, né, desde o primeiro ano dos senhores, que é, na verdade, até do ensino fundamental, que é o intervalo de tempo, tá, doutores? Essa corrente elétrica, ela vai ser expressa no sistema internacional com a unidade ampere, tá bom? Então a corrente elétrica é ampere. A quantidade de carga a gente já conhece, que é C de Coulomb, lembra lá, senhores, lá da eletrostática. E o tempo eles têm que estar em quê? Em segundos. Tudo tranquilo? Então, daqui desse quadro aqui, primeiro a gente compreende o que seria essa definição de corrente. Então, como exemplo aqui nós tomamos este desenho aqui que simboliza um fio condutor metálico. E aí vocês estão vendo o deslocamento da corrente, dos portadores de carga, neste caso especificamente do elétron. Tá bom? Então, senhores, a definição é o seguinte. É como se você fizesse a contagem de quantos elétrons passam naquela região de corte aqui, que a gente está chamando de área de seção. Então, na verdade, é como se fosse um corte no fio, um corte virtual. Naquele corte, a gente olha, né, quantos elétrons passaram, né, por ali e no intervalo de tempo. No caso, esse tempo está em segundos, tá bom? Então, essa daí é a junção aqui do que ocorre, né, fisicamente e o seu equacionamento. Tá bom? Então, daqui desse quadro aqui, doutores, guardem essa aqui, seria a expressão fundamental, né, deste slide. Contudo, doutores, contudo, alguns livros eles fazem a mistura, olha, dessa nova definição junto com aquela equação que a gente aprendeu lá na eletrostática. Lembra? A quantidade de carga, olha, quantidade de carga aqui é igual a N, que é o número de portadores de carga, vezes a carga elementar. Lembra, professor? Aquela carga elementar, aquela que tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. É essa aí, tá, doutores? Então, quando ele junta essas duas aqui, ele forma uma nova equação. Aí o aluno fica, puxa, é muita equação para memorizar. Na verdade, doutores, se você tiver que guardar aqui alguma coisa desse slide, você guardaria essa primeira, tá? A definição, lógico, que seria a definição dela. E, doutores, se possível, guarda esse outro daqui. Na verdade, elas são equivalentes. É um outro formato que a gente encontra da equação. E esse aqui, muitas vezes, ele é mais útil do que essa primeira definição. Tá bom? Então, Q igual a I. Olha, o I está aqui. O Q está aqui, né? E veja que ele não coloca o ΔT. Então, algumas vezes o livro, né? O que você tem que entender? Que é a grandeza tempo. Ele pode falar que é um intervalo e botando esse ΔT, ou então só T de tempo. Importante que para essa definição de corrente elétrica o tempo tem que estar em segundos, tá bom? E a carga em Coulomb e a corrente, como consequência, vai estar em ampere. Tá, doutores? Vamos lá, vamos continuar, meus amigos. E aí a gente vai para fazer um exemplo aqui, tá bom? Então, olha. As baterias de íon lítio equipam atualmente vários aparelhos. Isso aqui, senhores, eles podem ler com calma. A gente já vai chegar aqui e nos valores, só para a gente testar aqui a equação, ver se você consegue desenvolver. Tá bom? Então, olha só, como ela diz aqui que são capazes de fornecer 1000
miliampere-hora. Tá bom? Doutores, aí você deve falar, miliampere-hora, o que seria isso? Eu não sei que grandeza é essa. Senhores, lembra lá que eu falei, olha, aqui, isso aqui, olha, carga é igual a I vezes T. Então, olha aqui, a gente ainda não viu essa unidade. Pô, professor, é carga isso? É, doutores, em geral a carga ela vai como coulomb, mas algumas vezes, e se você quer atestar se isso na verdade é carga, é só você verificar o que é, miliampere. Ampere é unidade de que, senhores? I, que é a corrente. Hora é unidade de que? T de tempo. Então isso aqui nada mais é do que a carga. Tá bom? Mas o professor sempre falou que a carga é em coulomb. É, doutores, mas algumas vezes, né, ele fornece o valor da carga disfarçadamente. Mas nós que estamos atentos, a gente não vai perder a questão por conta disso. Então, olha só. Sabendo que a carga de um elétron, olha, lembra que eu já falei, a gente já viu na eletrostática, que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Assinale a alternativa que representa corretamente o número de elétrons que fluirão, tá bom? Entre os eletrodos, até que essa capacidade de carga descarregue totalmente. Então, olha lá, doutores, olha só o que foi fornecido. Foi fornecido a quantidade de carga, ok? A gente tem, o que é isso aqui? É a carga elementar, o Ezinho. E aí a gente vai tentar resolver. Na verdade a gente vai conseguir, porque a gente está atento e a gente é central do Enem. Então vamos lá, me segue. Doutores, olha só. 1000 miliampere-hora, tá? Então a carga, né, é igual a I vezes T. Mas a gente tem esse valor de carga aqui, tá? Quanto é esse valor de carga? Essa carga aqui, ela é 1000. Esse milha aqui é aquele prefixo decimal, doutores. Milli, micro, nano. Então ele vai de 10 a menos 3, o milli. E a hora, né, que a gente tem que converter para segundos é o seguinte. Então, SH de hora é que é uma hora. Uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Tá bom? Esse aqui é o valor da carga. Tá bom? E agora, doutores, a gente vai determinar quantos elétrons fluirão. Então, ele quer a quantidade de elétrons. Tá? Então, olha só. A quantidade de elétrons é igual ao número de portadores de carga vezes a carga elementar. Então, a quantidade de carga, a gente já sabe quanto é que dá. Você observa que eu não tenho dados, né, para calcular, e até tenho, que eles estão subtendidos aqui por essa equação, tá bom? Até porque não é carga que ele quer, né? Ele já deu a carga, então ele quer um número. Olha só o que ele quer, olha, número de elétrons. Então tá vendo, você está misturando corrente elétrica com aquele conteúdo que a gente vê em eletrostática, que é Q igual ao número de portadores vezes a carga elementar. Então olha só, quanto é esse valor aqui de carga? Está aqui, doutores, olha, tudo isso. Professor, eu tinha que resolver isso aqui para poder colocar aqui embaixo? Doutor, é uma prerrogativa sua, né? Você pode colocar, pode juntar, pode fazer o que você quiser aqui. Então olha lá, olha o que eu vou fazer aqui. 6 vezes 6 dá 36, né, doutores? Então dá 36. Aí você vai contar aqui os zeros, olha, 1, 2, 3. Vou colocar aqui a potência. Já tem quanto? 3 positivo daqui. Só que tem 3 negativo aqui, tá? Só que olha, tem mais um zero, mais outro zero, então é mais 2 positivo, igual a N. Aí você vai fazer vezes o E.
mas a gente já vai passar esse E dividindo para cá. Tá? Ele estava multiplicando o N, vai passar dividindo. E a gente coloca o valor dele de 1,6 vezes 10 a menos... Quanto é que ele falou? Você recorda? Tá aqui, ó. Menos 19. Tá bom? Então, olha só. Fazendo essa divisão aqui, você fala, pô, professor, tá brabo essa divisão. Não, doutores. Olha que a gente pode fazer duas coisas. Igualar aqui a quantidade de vírgula, tá? Ou então nem fazer nada disso. Só você imaginar comigo. Olha só como a gente vai dar a resposta da questão sem a gente resolver muita coisa. Então, essa divisãozinha aqui, ela já vai dar uma resposta aqui, desde que não tenha números para confundir aqui. Por exemplo, olha, retirando essa vírgula daqui vai ficar 16. Mas para eu fazer isso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Como eu aumentei o número aqui, tirei uma vírgula daqui, eu tenho que completar, na verdade eu tenho que fazer uma substituição aqui, né? Compensar a palavra mais adequada. Então, como eu tirei a vírgula daqui, eu vou compensar para cá, menos 1. Tá? Porque quando eu aumento esse número aqui, olha o que acontece, diminui lá em cima na potência. Então ficou menos 20. Então olha só como ficou a nossa questão. Ficou n igual a 36 vezes 10. Esse 3 positivo corta com esse 3 negativo, sobra 2. Dividido por 16 vezes 10 a menos quanto? 20. Meus amigos, quantos 16, ou seja, quantos 16 cabem dentro do 36? Em outras palavras, quanto é 36 dividido por 16? Bom, doutor, eu não vou fazer a conta aí, nem precisa. Eu sei que quantos 16 cabe lá no 36, né? 2, né? Porque 2 vezes 16 dá 32. Então, a nossa resposta aqui ela vai começar com 2. E aí, doutores, nem preciso concluir este cálculo para saber que a nossa resposta é a letra E. Agora, se tivesse uma outra questão começando com 2 aqui, um outro item, aí eu ia mais um pouquinho, eu ia fazendo a conta efetivamente. Eu ia pegar o 36 e ia dividir por 16. Mas aqui não há caso, não há necessidade, porque eu sei que essa divisão aqui já dá 2. Olha, aí vai dar 32. E aí você vai subtrair e você vai continuar fazendo a divisão sem necessidade. Lembra, Enem, você tem que correr contra o tempo. Então você viu que já deu 2, não tem nenhuma mais que comece com 2 aqui, então a letra E é a resposta. Bacana. Isso eu demorei porque a gente está conversando, a gente está aprendendo. Tá bom? Então vamos lá. Dando seguimento, doutores, por que eu pedi para os doutores guardarem esse Q igual a I vezes T? Porque algumas questões, né, não somente aqui de carga elétrica especificamente, tem outras grandezas que também se comportam da mesma forma, tá? Mas nesse caso específico, toda vez que a grandeza aqui, olha, no caso aqui, ela for produto dos dois, tá bom? Esses dois representam eixos, olha, I vezes T. Então toda vez que eu estou procurando essa carga e tem um gráfico, doutores, no qual essas outras duas grandezas estejam no eixo dos gráficos aqui, olha, o I está bem aqui e o T está bem aqui. Então eles são a multiplicação, né? A grandeza, a carga é a multiplicação dos dois. Quando isso acontecer e ele está pedindo esse Q, basta que você o quê? Calcule esta área que está delimitada pela curva aqui, olha, a curva é essa aqui e o eixo do tempo nesse caso. Tá bom? Então, olha só como é na Vera isso aqui, como é que se comporta isso numa questão. Um circuito eletrônico foi submetido a um pulso de corrente indicado no gráfico. Está aqui o gráfico. Durante esse pulso, a carga elétrica que fluiu no circuito em clube foi de quanto? Então, olha o que ele está pedindo. Ele quer saber a carga. A gente sabe várias equações da carga. Acontece que ele deu um gráfico. E nesse gráfico, olha quem são os eixos. É I por quem? Por T. Então, os dois aqui, ele está pedindo Q. E esse Q, né, ele
dentre as equações, e nessa especificamente, nessa questão, olha os eixos aqui, I e T. E a gente sabe que carga é I vezes T. Então, toda vez que isso acontecer, que o cara pedido que a carga for igual ao produto dos eixos, entre aspas, né, basta que a gente faça o que para calcular essa grandeza? Que no caso aqui é a carga. Basta que a gente calcule essa área aqui, tá, doutores? Bom, essa área aqui, a gente vê que essa figura geométrica aqui é equivalente a um triângulo. E aí basta você lembrar, né, do que você aprendeu em matemática, calcular a área do triângulo, tá bom? Então olha só, a área do triângulo a gente calcula multiplicando a base, que é esse tamanho aqui, ó, vezes essa altura aqui, ó, né? Essa altura aqui, ó. Só que olhando aqui no desenho, você está vendo que quanto é a base? 1, 2, 3. Então a base é 3, né? A base é 3. A base é 3. E nós temos a altura. Quanto é essa altura? Vai de 0 a 4. Então essa altura é 4. Tá bom? Essa altura é 4. Mas como é um triângulo, doutores, lembra lá? A gente tem que fazer o quê? A gente vai dividir por 2, porque é a metade do retângulo. Vamos dividir tudo isso por quanto? Por 2. Professor, por que o senhor deixou distante aqui esses dois números? Por que não estão pertinho, doutores? Porque eu já observei aqui uma coisa, olha. Tá vendo aqui, olha? O eixo está em ampere. Tá vendo? Essa altura aqui, tudo bem, que é o 4. Né? Contudo, doutores, olha esse outro eixo aqui, olha, tem um detalhezinho aqui no final, ó. Olha o detalhezinho. Isso aqui está o tempo, ele está em segundo, bacana. A corrente está em ampere, o tempo está em segundo. Então a resposta vai dar, né, em coulomb. A resposta vai dar em coulomb. Mas olha só como eu estou com esse T aqui acompanhando uma potência de 10 a menos 3. Então o número que eu peguei desse eixo, que foi quanto? Foi esse 3 aqui, ele tem que ir acompanhado dessa potênciazinha que está no parênteses. Toda vez que isso acontecer, se tivesse aqui também, olha, eu teria que proceder da mesma forma. Então vamos lá. Nesse eixo T, quanto foi que eu peguei aqui de valor? Foi 3. E esse 3 tem que vir acompanhado dessa potência que está entre parênteses aqui, que é menos 3. Tá tranquilo? E aí você vai fazer a continha aqui, olha. 4 vezes 3 dá 12, né? E aí a gente vai, esse 12 dividido por 2. Essa potência a gente vai só repetir, ó. Faz a divisãozinha aqui e nós concluímos que esta área, ela é quanto? 6 vezes 10 a menos 3, tá, doutores? Então, quando você conseguiu concluir, né, o cálculo dessa área, na verdade você está calculando quem? A carga, tá bom? E aí a gente tem como resposta a alternativa D. Dando seguimento, doutor, a gente fala sobre o sentido da corrente elétrica, tá bom? Então, ele é apresentado, né, nos livros didáticos, e a cobrança vai ser essa, né? A questão sobre o sentido de deslocamento da carga elétrica. Então, não se sabia exatamente como era como se fluía, né, a carga elétrica. Pensava-se que eram portadores de carga positiva que se deslocavam no condutor. Na verdade, hoje a gente sabe, né, que são os elétrons livres que circulam, né, na superfície do condutor. Então, olha aqui, estamos representando um fio condutor, e esse fio condutor ele tem elétrons livres, por isso que você está vendo os elétrons com as setinhas para todos os lados, sem uma determinado escoamento, um determinado sentido, tá bom? Então, olha só, perdão. Então, olha só, quando a gente admite, né, apesar da gente saber que quem se desloca os elétrons, mas é equivalente a gente admitir, e os livros ainda falam isso, né?
é equivalente a gente considerar que cargas elétricas estão se deslocando, positivas, cargas elétricas positivas que estão se deslocando. Então, quando a gente admite que são portadores de carga positiva que estão se deslocando, a gente chama isso de sentido convencional, tá bom? Então, seria como se fosse, né, cargas positivas se deslocando do terminal positivo para o negativo, ou seja, de maior potencial para o de menor potencial. Então, maior potencial positivo, menor potencial negativo, tá bom? Então, quando a gente estiver nesta conversa, né, guarda que essa informação é muito importante. Então, o sentido convencional é como se fossem as cargas positivas, né, os portadores de carga positiva, que se deslocassem no fio condutor, no condutor como um todo. Entretanto, né, a gente sabe que na realidade, olha, por isso que está sentido real, o que ocorre são os elétrons. Olha, quando é estabelecida a diferença de potencial, no caso aqui eu peguei o fio e liguei numa pilha, olha, e aí estabeleci uma diferença de potencial, os elétrons começaram a se deslocar, olha, do polo de menor potencial do negativo, olha, para o de maior potencial, que é o positivo, tá bom? Isso aqui é o sentido real, é porque o que acontece de fato, tá bom? Professor, por que inventaram isso? Ora, doutores, isso aqui é histórico, tá? Então, na verdade, quando se convencionou a corrente elétrica, no sentido da corrente elétrica, pensava-se que eram portadores positivos. Então, olha só. Por que eu tenho que fixar isso aqui? Porque, em geral, até quando o examinador lhe perguntar a respeito do sentido da corrente, você vai responder baseado no sentido da corrente convencional. Então, quando a gente vê lá para frente, que a gente vai examinar os circuitos, ele vai pedir o sentido da corrente, aí você vai dizer se é horário, se é anti-horário. A corrente, por mais que ele não mencione, ele está se referindo ao convencional. E até mesmo quando a gente estudar lá na frente no eletromagnetismo, as regras da mão direita, então normalmente lá a gente adota o sentido convencional da corrente elétrica, tá bom? Aí você pode perguntar, o que ocasiona a corrente elétrica? Bom, doutores, você tem várias formas de responder, tá bom? Você fala, olha, é a DDP. Lembra o que é DDP? É diferença de potencial, que é a mesma coisa de tensão elétrica, que é a mesma coisa de voltagem. Então essas três denominações são equivalentes. Dependendo do autor do livro, você vai ver de repente eles falarem em um e outro aí, tá bom? Mas são equivalentes. Então, quem é que ocasiona a corrente elétrica? A diferença de potencial, olha, na pilha aqui, positivo e negativo, e aí os elétrons vão se locomover. Mas tem outra forma também de você responder, e pode ser a resposta que esteja lá nas alternativas. Quem que ocasiona a corrente elétrica? Aí você pode responder essa primeira, né? Ou então responder que quem ocasiona é o campo elétrico, tá bom? Então, respondendo ou a diferença de potencial campo elétrico, você vai acertar, tá bom? Por essa história de a gente falar no sentido da corrente, se cria uma dúvida, né? Ou talvez até uma certeza, mas uma certeza errada. Professor, olha, a corrente elétrica tem sentido, então ela é uma grandeza vetorial. Você lembra o que é uma grandeza vetorial? Grandeza vetorial ela tem três características. Quais são? Módulo, que mais? Direção, e que mais? E sentido. Aí você pode falar, olha, a corrente elétrica aqui ela tem módulo e ela tem sentido. Esse sentido, essa palavra sentido aqui, é porque na verdade a gente não sabe exatamente o percurso exato da partícula, né, do elétron. Na verdade apesar de estar na figurinha aqui, parece que ele está indo na reta, na verdade ele vai encontrando obstáculos, então ele vai se desviando. Então a gente não tem exatamente um sentido para dizer, olha, ele está se deslocando da direita para a esquerda, de cima para baixo. Não. Na verdade ele vai
se deslocando, zigue-zagueando, né? Só que você percebe que ele está indo de um lado para o outro, por isso que a gente fala em sentido da corrente, tá bom? Mas não temos como precisar esse movimento. Então, quando lhe for perguntado, né, se corrente elétrica é uma grandeza vetorial, vocês não é uma grandeza escalar, tá bom? Então vamos lá. E você pode me perguntar assim, como é que ele se desloca? Ele é muito rápido lá quando ele está se deslocando no fio elétrico? Professor, o senhor já percebeu, né? Você pode me perguntar, quando a gente liga o interruptor, né, a lâmpada acende quase que instantaneamente. Professor, é por conta dos elétrons trafegarem no fio e na velocidade da luz. Errado, tá, doutores? Não é não. Na verdade, eles se deslocam muito devagar. Olha os valores aqui aproximados, 10 centímetros. Então os portadores dos elétrons se locomovem, no caso do fio elétrico, a 10 centímetros no minuto. Né? 1 minuto para deslocar 10 centímetros. Aí você pergunta, como que a luz acende instantaneamente? A resposta é a seguinte, doutores. O que se estabeleceu na velocidade da luz não foi o movimento do elétron, mas sim o campo elétrico. Lembra que no fio metálico os elétrons já estão lá. Então, quando a gente liga o interruptor, estabelece a diferença de potencial, eles começam a se mexer em conjunto, né, em grupos. Ou seja, não é aquela hora já acendeu a luz, não é porque o elétron que saiu daqui do interruptor já chegou lá. Não, doutores, é porque é um conjunto, né, como se fosse um empurrando o outro, mais ou menos isso, tá? Mas na verdade é um deslocamento em conjunto. E o elétron que já estava lá na lâmpada já começou a se movimentar na hora que você apertou o interruptor. Então apertou o interruptor, o que foi na velocidade da luz na verdade foi o estabelecimento do campo elétrico. Mas os elétrons não, eles se locomovem no fio condutor bem lentamente, tá bom? E aí agora a gente faz mais um exemplo, né? Olha, exatamente o que eu falei, né? Ao ligarmos o interruptor de uma lâmpada incandescente comum, a lâmpada acende imediatamente. Olha, isso acontece pois a corrente elétrica nos fios de condutores é constituída por um movimento de cargas elétricas. E aí você vai julgar agora aqui, doutores. Ele quer saber que esse movimento ele é composto por cargas elétricas o quê? Positivas? Não, né, doutores? São os elétrons. Então, na realidade, são cargas elétricas negativas, né? São os elétrons que se locomovem de fato, tá bom? Então, aqui a gente já eliminaria essa. Nós temos aqui candidato aqui a cargas negativas. Opa, tem duas, tá? Aí eu pergunto, doutores, os elétrons se locomovem em alta velocidade? Aí o doutor responde, não, em baixa velocidade. Então, com cargas elétricas negativas, seus elétrons com baixa velocidade. Olha, aqui ele está falando que negativa com alta velocidade. Não, baixa velocidade. Portanto, nossa alternativa, letra E. Então, esses, né, elétrons, eles se locomovem em blocos, né? O elétron que já estava lá em cima já está passando, enquanto esse está se deslocando bem lentamente. Tá bom? Mais um exemplo aqui em relação à corrente elétrica. Considere as afirmativas a seguir. A corrente elétrica é uma grandeza escalar. Tá certo, né, doutores? Porque ela não é vetorial. Lembra que eu falei que aquele sentido não é daquelas três características. É só uma falta de uma expressão melhor de dizer, de se referir a essa deriva, esse movimento. Lembra? A gente não sabe precisar o movimento dele. Ele vai se desviando dos obstáculos. Só que a gente percebe que ele está indo, por exemplo, de um lugar para o outro, né? Um grupo se deslocando aqui, mas a gente não sabe precisar qual é exatamente, né, a direção dele e o sentido. Tá bom? Então ele é uma grandeza elétrica, é uma grandeza escalar, tá correto. Definida pela razão, razão é divisão. Divisão, né? Divisão entre quem? Uma divisão entre... Então, corrente elétrica é uma razão, é uma divisão entre quem? Entre a quantidade de carga elétrica, que é o que, lembra? E o intervalo de tempo. ΔT. É isso mesmo, né, doutores? Então, está certo, essa daqui ela é verdadeira. Tá bom?
A corrente elétrica convencional descreve, lembra, convencional é aquele que não é o verdadeiro, não é o real, é convenção. Ou seja, é você admitir que não sejam os elétrons que estejam se locomovendo na corrente elétrica, é você admitir, e em termos práticos seria a mesma coisa, admitir que são os portadores positivos que se deslocam no sentido inverso ao dos elétrons, né? Então, a corrente elétrica convencional descreve fluxo de cargas elétricas positivas. É isso. Convencionalmente, né, admite-se que são cargas elétricas positivas que estão deslocando. Mas a gente sabe que não é exatamente isso, né? Mas é a própria definição de carga elétrica, de corrente elétrica, né, no sentido convencional. É exatamente isso aqui. É admitir que sejam as positivas que estão te deslocando, tá bom? Por fim, aqui a gente já tem duas certas, né? Então a gente estaria aqui entre essa 1 e 2 está certa. Essa aqui já levou farelo. Essa aqui já levou farelo. 1, 2 e 4 está candidato. Aqui está faltando a 1, já levou farelo, né? Então a gente tem somente ou é a letra A ou é a letra D, tá bom? Que vai definir a próxima aqui. O elétron flui no interior dos metais com a velocidade da luz. Pronto, já deu bug aqui. Está errado, né, doutores? Então a 3 está errado. Isso aqui é falso, né? Como as nossas duas candidatas, né, não se referindo a 3, então a gente ainda permanece na dúvida, olha, entre A e D. E aí a gente é forçado a analisar a última. O campo elétrico é responsável por fazer as cargas se movimentarem no circuito elétrico. Exato, né, doutores? Lembra lá que eu lhe dei que ele pode perguntar de duas maneiras, né? Na verdade, você tem duas respostas. Ou você vai dizer que é a diferença de potencial que é responsável, a DDP, que é a mesma coisa da voltagem, tá bom? Ou você vai dizer que quem provocou é o campo elétrico. Então essa daqui é verdadeira. Portanto, nossa resposta correta é a letra D, tá bom? Vamos resolver nosso último exemplo aqui, né? Você vai fazer uma leitura aí. Ele propõe que você faça essa leitura para dizer, né, que esses equipamentos, né, que a gente usa no dia a dia, necessita de baterias e tal, tá bom? E só para resumir, né, doutor, a gente já vai direto aqui, olha, nesse sentido. Considere que uma bateria inicialmente descarregada é carregada com uma corrente média. Olha, doutores, ele te deu o valor da corrente, está em ampere, olha lá. Beleza. Carga, olha, está aí 0,8 ampere hora, doutores. Olha, então, se eu jogar esses valores aqui na equação, a resposta, né, que ele quer saber, que é o tempo que ele quer saber, olha, o tempo gasto. Quando eu der essa resposta vai sair em que, olha, em horas, tá bom? Então, olha só, quantidade de carga igual a I vezes T. Lembra que eu falei para você fixar essa equação? Vezes, tá? Vezes aqui. Então, quantidade dá 0,8 igual. Quanto é a carga? 3,2 vezes tempo. Passa esse 3,2 dividindo, então vai ficar 0,8 vezes 3,2. Doutores, como nós temos um número depois da vírgula aqui, um número depois da vírgula, a gente pode tirar essa vírgula, vai ficar 8 por 32. Ora, dá para simplificar isso aqui tudo por quanto, meus amigos bons de matemática? Dá para simplificar por 4. Você pode simplificar, professor, por 2. Aí depois você vai perceber que você pode dividir por 2. E ainda dá, na verdade, doutores, melhor ainda, a gente vai dividir direto por 8. Ó. Em vez de você dividir 3 vezes por 2, você divide tudo por 8. E aí a gente vai ter 1 aqui em cima, 8 por 1. Por 8 dá 1. 32 por 8 dá quanto? 4. Então, isso aqui, como é o tempo e o valor que a gente colocou está em hora, a resposta final nossa é em hora. Então, ou seja, quanto tempo leva para
ocorrer isso que ele falou. Leva 1/4 de hora, doutores. Bom, 1/4 de hora, doutores, é 1 hora dividida em 4 partes. Que é lógico que são quanto de tempo? São o quê? 15 minutos, 1/4 de hora. É a hora dividida em 4 partes. Se fossem 2, seriam 30 minutos, né? 2 meia-horas. Mas como é dividido em 4, é como se você dividisse de novo a meia hora. Tá bom? Então, 1 hora dividida em 4 partes é 15 minutos. E aí a gente tem a resposta final, 15 minutos. Beleza, doutores? Bacana, a gente continua, né? Daqui a pouco. O módulo 2, perdão, o módulo 1, parte B. Valeu!